Será que esse negócio de método Batman realmente existe? É claro que sim. Eu chamo esse método de método Batman porque é muito semelhante com a história do Batman. Não que você tem que se vestir de morcegão e ir para entrevista de emprego fantasiado. Eu vou te explicar certinho como você vai usar o método Batman para conquistar realmente sua vaga de jovem aprendiz na sua entrevista, mas também vou dar sequência às dicas que eu venho passando desde o primeiro vídeo que você pode ver aqui nesse card. Então gruda os olhos aí na tela e acompanhe o vídeo até o final. Morcegão é foda, velho. Opa, tudo bem com você? Pedro Rodrigues aqui, do site capitalistaprendiz.com.br. E olha só, antes de te explicar um pouco sobre o método Batman, você tem que relembrar um pouco da história desse super-herói. Bruce Wayne, com seus 8 anos de idade, vê seus pais morrerem. E a partir desse momento, decide que vai combater o mal. Então, em diversas cenas, seja de gibi, seja de vários filmes do Batman, aparece Bruce Wayne caindo num tipo de poço ou numa caverna, que essa caverna ou poço está lotado de morcego. E a partir daí, ele sente certo medo de morcego, entende? Então, ele junta essas duas coisas, combater o mal e também se vestir de morcego. Porque já que ele tem medo de morcego, é muito provável que os seus inimigos também tenham esse medo de morcego. E ao se vestir de homem-morcego, ele passa esse medo para os seus inimigos. E você vai fazer a mesma coisa. Você não vai andar com fantasia por aí porque você não é doido, é claro. Ninguém, e absolutamente ninguém, fica muito confiante na sua primeira entrevista ou nas suas primeiras entrevistas. As pessoas só ficam confiantes geralmente depois que passam por 10, 15 entrevistas. Você pode ter certeza que todos os seus concorrentes estão nervosos antes da entrevista e provavelmente vão estar nervosos durante a entrevista. Isso é natural do ser humano e eu não estou dizendo que você não vai ficar nervoso, isso pode acontecer sim. O que você tem que colocar em mente para aplicar o método Batman é que seus concorrentes estão tão nervosos quanto você. Só que por utilizar essas técnicas que eu estou te passando, você conseguiu diminuir esse nervosismo e você já está bem mais tranquilo do que seus concorrentes. Então, você tem que demonstrar essa confiança para os seus concorrentes quando chegar no local da entrevista, com uma boa postura, um olhar fixo neles, transmita confiança, exale confiança. Faça eles sentirem que você está muito confiante e assim você vai consequentemente aumentar o nervosismo deles. Isso é meio irônico, não é? Você demonstra confiança e o nervosismo deles aumenta. Ao perceberem que você está muito confiante, o subconsciente deles consideram que a vaga já é sua. E isso me possibilitou passar na primeira entrevista informal que eu tive e na segunda entrevista formal que eu tive, que eu trabalhei como jovem aprendiz. Então, antes da sua entrevista, faça isso que eu acabei de te falar. Mantenha uma boa postura e exale confiança. Logo depois que você sair da sala de entrevista, é aí que novamente o método Batman vai entrar. Você basicamente vai chegar em todos os seus concorrentes, um por um, vai estufar o peito, vai manter sua coluna bem reta, vai fixar o olhar nos olhos deles, vai erguer a sua mão, apertar a mão deles e dizer boa sorte. É meio estranho de falar isso, é uma coisa muito simples, porém, nitidamente eles vão perceber sua confiança e eles vão ficar meio apavorados durante a entrevista deles, porque consequentemente eles vão lembrar de você. Você deve estar se perguntando, nossa, mas isso não é meio antipático de se fazer com os meus concorrentes? Eu posso fazer eles sentir nervosismo e consequentemente eu estar um pouco à frente deles? Essa que é a intenção. Não é à toa que você está pesquisando algumas dicas para você se dar melhor na entrevista. Tô certo ou não tô? Então o método Batman consiste em você exalar sua confiança para os seus concorrentes, fazendo com que o nervosismo deles aumentem e a sua confiança aumente. Certinho? O método Batman é eficaz para você conseguir seu emprego? Pode ser que sim. Se você aplicar as técnicas certas que eu te passo, com certeza você vai estar um pouco à frente dos seus concorrentes. Dando continuação nos passos para aumentar sua confiança, e é claro, todos esses passos vêm antes de usar o método Batman, você deve ter uma boa postura, e aqui não eu te falei, manter um olhar fixo nos olhos das pessoas enquanto elas falam, mas é claro, às vezes dá uma desviada de olhar assim e tal, porque senão a pessoa vai se sentir intimidada por você, sabe? Isso vai causar um certo desconforto nela. Eu também preciso chamar sua atenção para suas mãos. Muita gente vai te falar apenas para você não cruzar os braços, mas eu preciso te falar que as suas mãos também são muito importantes, porque você precisa mostrar suas mãos para as pessoas que estão te entrevistando, porque o subconsciente delas, se você esconde sua mão, eles não estão vendo suas mãos,
automaticamente o subconsciente dessas pessoas acham que você está escondendo alguma coisa. E basicamente, você pode perder pontos ao não mostrar suas mãos. É claro que você não precisa ficar assim para eles, sabe? Mas na mesa que você estiver, deixe suas mãos assim. Tente não esconder suas mãos. Ter uma boa postura se resume a isso. Agora a gesticulação, eu não sei se você já percebeu, mas eu fico mexendo a mão toda hora que eu falo, é uma mania minha. Você não pode gesticular muito enquanto fala. Quando a pessoa que for te entrevistar for falar com você e dizer alguma coisa, você concorda, sabe? Isso é um tipo de gesticulação. Não fica toda hora balançando a cabeça assim, porque você pode realmente perder pontos por isso. Então, às vezes quando você for falar, é bom ficar mostrando assim sinais com as mãos, mas sem exagero. E principalmente na hora de concordar na entrevista, não fique exagerando, concorda com tudo que a pessoa fala. Às vezes fica simplesmente com o olhar fixo, entende? Uma outra dica que eu posso te passar é você ajustar seu tom de voz. Você nitidamente consegue perceber quando a pessoa está muito animada, você consegue nitidamente perceber quando a pessoa está com muita raiva, você consegue nitidamente perceber quando a pessoa está com medo pelo tom de voz que ela te mostra. Então, você deve ajustar seu tom de voz para a entrevista. Você não deve falar muito alto, você não deve falar muito baixo, porque isso pode afastar um pouco e novamente você pode perder pontos. Então, pouco antes da entrevista, independente ou não se você está bem confiante, você deve respirar e expirar. Com isso, você vai conseguir controlar um pouco seu tom de voz e isso vai te beneficiar muito na hora da entrevista. E além do tom de voz, você deve controlar muito sua respiração. Ou seja, se você parou um pouco para prestar atenção, você percebeu que durante esse vídeo tem muito corte, porque eu preciso parar um pouco para respirar antes de falar alguma coisa. Porém, na sua entrevista você não vai conseguir cortar alguma coisa ou vai ter muito tempo para ficar pensando. Então você precisa falar pouco, somente o necessário e sempre tendo um bom controle de respiração para enquanto você fala uma frase não parar no meio da frase para respirar, entendeu? Basicamente é isso que eu queria te passar. E no próximo vídeo eu vou te passar algumas técnicas para você fixar seus olhos nos olhos das pessoas durante a entrevista. E não só durante a entrevista, mas no seu cotidiano também. Eu vou te passar uns exercícios bem legais que você vai começar a praticar isso sem nem perceber que vai realmente aplicar isso. Então dá uma olhada aqui nos comentários e também na descrição desse vídeo, porque o vídeo 3 está lá e o vídeo 1 também tá, se você não viu ainda. E também, além de te mostrar como fixar seus olhos nos olhos das pessoas enquanto você fala e enquanto as pessoas falam com você, eu vou te mostrar uma saída para essa entrevista que você foi fazer e percebeu que seu comportamento não foi lá essas coisas, sabe? Que você não ficou bem consigo mesmo. Eu vou te mostrar uma saída que talvez você consiga esse mesmo emprego, por mais que foi meio ruim na entrevista, entende? E basicamente é isso. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando os vídeos do canal. Se possível, compartilhe esses 3 vídeos, essa sequência, porque pode ajudar seus amigos também. Enfim, até o próximo vídeo. Tchau!